Mas eu quero dizer para você sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre essa ciência da psicologia. A gente vai falar também sobre o que é construir uma cura de um comportamento, uma melhora de um comportamento, como é que a psicologia faz isso e como que as pessoas adquirem comportamentos, vivências, sentimentos que elas não se dão bem, que elas não estão felizes, que elas não conseguem viver de uma forma adequada, né? Então, nossa busca aqui hoje é mostrar para você um pouquinho sobre o que é a psicologia e como ela pode realmente trazer um benefício para a sua vida. Como, de fato, ela pode construir junto com o paciente, de acordo com a história dele e com aqueles instrumentos que nós temos, que hoje nós vamos trazer a terapia EMDR, né? Para que a gente possa, então, mostrar para você como é que é feito esse trabalho, como é que isso acontece. Vamos lá, Alice? Eu acho que agora deu certo. Parece que sim. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Isso, acho que ficou bom agora. Isso mesmo. Então vamos nós vamos começar falando um pouquinho, né, Alice? Alice vai se apresentar agora, né, Alice? Da onde você está falando, quem é você, para a gente poder partilhar com as pessoas. Iniciar isso aí, ok? Bom, meu nome é Alice Skowronski, né? Um sobrenome um pouco complicado porque é polonês. Eu sou de Curitiba, moro em Curitiba, não nasci aqui, mas moro aqui já quase a minha vida toda. E eu estou muito contente de estar aqui com você, Isabel, para a gente, né, fazer esse bate-papo, falar um pouquinho aí do MDR, falar um pouquinho da terapia. Eu trabalho com MDR já desde 2006, então já tem uma longa data e um bom percurso. Desde que eu comecei, não parei mais, me apaixonei assim e não saí mais disso, né? Eu acho que encontrei aquilo que eu buscava até em outras abordagens, em outros momentos, e me encontrei no MDR, amo, sou apaixonada por isso, então hoje, né, eu sou supervisora, facilitadora há alguns anos, e desde o ano passado eu sou treinadora também, então eu também ministro os cursos de formação em MDR. Também eu organizo os cursos aqui em Curitiba, então é meu carro-chefe o MDR e adoro falar disso, né? Bacana, né, gente? Eu vou me apresentar, né? Tem um pessoal aí que já me conhece, mas tem o pessoal da Alice que nunca me viu. Eu também trabalho com psicologia há muitos anos, né? Tem pelo menos uns 34 anos aí que eu trabalho com psicologia, só fiz isso a minha vida inteira. Me formei aí em mestre em psicologia clínica, enfim. Esse tem sido também o meu caminho, pelo qual eu me apaixonei, e um caminho que, de alguma forma, também vem trazendo para a minha própria vida muitos benefícios, muitas curas. Eu posso falar como paciente, né? E aquela que recebeu da psicologia muito, e em muitos momentos muito delicados da minha vida a gente atravessa, né? Não tem jeito. Então, aqui o que a gente vai fazer é um bate-papo mesmo para falar para você o que a psicologia pode trazer para a gente, né? Então, se a Alice quiser abrir, falar um pouquinho do que é a psicologia, né? Como é que ela se apresenta aí, né? Então, quando eu comecei com a psicologia, a minha intenção sempre era, assim, ver um resultado, né? Para mim não era suficiente que o paciente só tomasse consciência de como ele age ou de vir para a sessão e ficar só desabafando. Para mim aquilo era pouco. Eu achava que dava para conseguir mais coisas aí, né? Que dava para conseguir muito mais coisas. Então, eu comecei a buscar daí abordagens que realmente trabalhassem, né, essa mudança. Eu queria ver o paciente entrar de um jeito na terapia e sair transformado. Esse era o meu objetivo, né? E aí eu comecei com o psicodrama, que também é uma psicodinâmica, né? Envolve mais ação. Fui para a terapia sistêmica, depois fui para a hipnose, e aí que eu conheci o MDR. Então eu vejo a terapia, muitos falam muito assim, mas terapia é para gente louca, é só louco que vai em terapia. Não, na verdade não, precisa ter até
pouco de sanidade para poder fazer terapia. Mais sanidade que os outros, eu diria, né? Mais sanidade que os outros, verdade. Então, por quê? Porque a pessoa precisa querer mudar, conseguir ter consciência de quem ela é, do que ela precisa mudar, do que ela precisa transformar, né? E isso era uma coisa que me angustiava, porque o paciente às vezes dizia, mas eu sei como eu sou, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso mudar, só que eu não consigo, não dá, né? Esse bloqueio realmente me incomodava e eu queria saber uma fórmula, então, de resolver esse bloqueio. E a pessoa conseguir ter uma chavinha ali no cérebro para mudar isso, né? Eu adorava a ideia, assim, de fazer uma terapia que eu pudesse apontar para um lugar e acertar em outro, sabe? Uma coisa meio louca. E eu achava que até a hipnose ia conseguir isso, entrando pelo inconsciente, mas isso no EMDR. Muitas vezes a gente começa trabalhando um alvo com o paciente, buscando uma coisa e acaba encontrando outras coisas. A gente consegue ter acesso a redes de memória, coisas que o próprio paciente às vezes não lembrava e nem fazia ideia que aquilo pode ser a causa dos sintomas, do problema que ele vem enfrentando. E assim a gente consegue ir fazendo eu digo assim, tem pacientes que falam assim, faz uma faxina no cérebro, né? Vou fazer uma reorganização, uma faxina aqui. E vai reorganizar muito das redes de memória e aliviar, claro, e até mudar, acabar com muitos sintomas que o paciente apresenta, né? Bom, eu quero, assim, abrir aqui a ideia que, na verdade, a psicologia, ela, como uma ciência do comportamento, eu queria trazer aí vocês que estão assistindo a gente para essa ideia de que, a princípio, uma pessoa que vai buscar a terapia, ela está num momento em que, de alguma forma, ela pode ter comportamentos que ela não aprecia, que não são adaptados, ela pode ter sentimentos diante de situações que ela não gostaria de ter, mas ela tem, ela pode estar vivendo situações de profunda angústia numa situação em que todo mundo está bem, em que não haveria momento, não haveria necessidade de ter aquele tanto de angústia, de dor, mas de alguma forma isso está ali. Então, uma pessoa, quando ela busca um processo psicoterápico, ela tem uma insatisfação, ela tem o que a gente vai chamar de uma dor. Seja ela causada por algum trauma na sua história, seja causada por uma crença, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso e vai explicar um pouquinho disso, mas ela também pode ter tido uma vivência, né? Porque a vida oferece, né, Alice? Uma vivência doída, alguma coisa muito delicada, uma falência, uma perda de um bichinho, de um parente, uma doença, uma dor física, qualquer coisa que ela mereça um cuidado, que ela mereça um colo, não é? E aí ela vai para a terapia porque ela não está mais se entendendo, né? E aí, o que uma pessoa nessa condição, ela gostaria? Ela gostaria de ter um resultado objetivo, ela gostaria de poder dar passos nisso e falar, melhorei, saí daquilo, agora não sinto mais, agora eu posso lidar com essa situação, agora eu posso me casar, né? Porque eu passei 20 anos, estou com 40 e não casei, e queria, mas não sabia o que me impedia. Então, são muitas questões que a psicologia abarca, né? Que ela pode acolher. Então, a psicologia dá um acolhimento, mas o nosso gosto aqui hoje, que é isso que a Alice começou falando, é de que, além de um acolhimento, a gente possa realmente oferecer uma ferramenta que traga resultado. Então, uma ferramenta que traz resultado, neste nosso âmbito que é tão fluídico, né, tão abstrato, é magnífico, e nós vamos ao longo aqui do nosso encontro falar sobre como o trabalho da terapia EMDR pode trazer
essa concretude, esse tô assim, daqui eu passei para cá, foi melhorando, e eu me livrei, né? Eu saí. Então, antes da gente dar assim um início falando mais sobre como começam os problemas, né? Eu queria falar que essa palavra cura, ela é uma palavra muito assim, traz muitas questões, né? Agora, se você preferir, né? Você pode falar em transformar, você pode falar em dessensibilizar, em ressignificar, você pode falar em mudar, resgatar, corrigir, melhorar, restaurar, você pode falar o que você quiser. O que interessa aqui pra gente é que você saiba que existe terapias muito objetivas, muito concretas, que você leva uma questão e você pode se debruçar sobre ela diante de um protocolo e ter um resultado de melhora de A, acreditem, a Z. Não é isso, Alice? É verdade. Fazendo um gancho, né? Essa questão da cura é uma coisa muito subjetiva, né? Como se falar em cura dentro da psicologia? Eu penso que nós podemos considerar qual é o problema que a pessoa está trazendo para a terapia, com qual queixa ela chega. Vamos dar um exemplo de uma fobia. Por exemplo, a pessoa chega com fobia de cachorro. Ah, mas eu vou fazer terapia por causa que eu tenho medo de cachorro? Ah, isso aí não importa. Mas se você pensar que, às vezes, uma fobia de cachorro faz com que a pessoa evite sair, ir em determinados lugares, participar de determinados grupos, isso vai restringir o convívio social dela em muitas ocasiões. Isso vai trazer realmente um dano na vida dela, e está limitando a vida dela, né? Se ela vem para a terapia e a gente consegue fazer com que ela não tenha mais medo de cachorro e possa, quem sabe, até adotar um cachorro e pegar o cachorro, a gente está falando em cura. Alice, é interessante a gente falar, porque quando a gente tem, por exemplo, um medo, não vamos nem estabelecer um caso fóbico, mas um medo, sabe o que a gente faz? A gente se adapta a ele. Como a gente não quer enfrentar, não quer olhar, não sabe que tem um caminho de solução, a gente faz de conta que nada está acontecendo. E, de repente, a gente não passa naquela rua, não fala nem com aquela pessoa, porque vai ter um convite, vai ter que dizer não, não vai fazer esse tipo ou aquele de trabalho, porque vai raspar naquilo que você teme. Então, você vai evitando, o seu lugar no mundo não fica livre, né? Não fica à vontade, não é isso, Alice? Você não fica livre, né? Você não tem liberdade. Seja um medo de elevador, por exemplo. Eu lembro de uma paciente que dizia assim, ela não veio para tratar medo de elevador. Não, mas não tem problema, eu vou pela escada. Só que ela levava as filhas, que eram pequenas, também pela escada. E aí eu falei para ela, eu disse assim, tudo bem, você pode continuar optando ir pela escada, mas enquanto você tem medo de elevador, você não está livre para escolher. Claro. E a liberdade de escolha é fundamental para o ser humano. Então, você pode escolher pela escada para fazer um exercício, mas enquanto você tem medo do elevador, isso vai estar travando, vai estar te impedindo muitas coisas e afetando quem está junto com você, como marido, filhos, não é? Então, vamos resolver esse medo para você ficar livre? Então, eu vejo a terapia como um processo onde você vai adquirir liberdade para fazer coisas. Liberdade no sentido assim, existem coisas internas que te impedem de ter essa liberdade. E a terapia vai conseguir remover isso e te tornar livre. Quem não quer ser livre? Quem não busca isso hoje? É claro, é claro. E a liberdade, ela não é só para você andar, né? Não é o ir e vir, é o ir e vir de uma forma muito mais relativa, que fala de expressão, né? Você pode estar no mundo do jeito que você quiser. Você pode agir da forma que você quiser. E se você tiver com medo, naturalmente você está tenso. Acho que o medo é o maior vício do universo, né? A coisa mais difícil que a gente tem aqui. E o medo, ele tem condições, que eu vou dizer assim, ela é uma condição perene na vida. Você pode segurar um medo da infância, acredite.
Você pode ter tido uma vivência na infância que com certeza você não se lembra mais, mas aquele medo, aquele susto, aquele pânico, aquela coisa que aconteceu naquela hora ficou ligada em você. E você desenvolveu um medo, só que você esqueceu, você guardou, como a gente diz, pôs debaixo do tapete. E neste momento, né, neste lugar, você pensa que resolveu, porque você nem se lembra mais. Mas o medo está ativado. Logo, é como se você tivesse mesmo num farol, paradinho no seu carrinho e está vindo uma carreta. Aquilo que você faz porque a carreta vem vindo no seu corpo, na sua psique, na sua tensão, essa condição que você não tem mais de amar, de criar, você está... isso aqui você carrega para uma vida inteira. Então, liberar os medos pode fazer com que você solte o seu corpo, que pode inclusive adoecer por conta desse medo. Esse medo ele pode trazer uma forma no seu corpo, você pode ter tensões que estão ali congeladas por conta desse medo, mas acho que a maior perda de você carregar um medo uma vida inteira é de fato você não se sentir à vontade diante das pessoas, diante de lugares, diante de situações, diante de você mesmo. Então, a possibilidade de você se libertar dos medos infantis, aspas, porque eles estão em você exatamente como eles foram registrados lá atrás. Talvez a Alice possa falar um pouquinho de como isso fica na rede neural e o que a gente pode fazer dentro da terapia MDR. Não é isso, Alice? Exatamente. Na terapia MDR, a gente sempre vai buscar eventos que causaram os sintomas. Então, nós vamos trabalhar com o passado, principalmente investigando a infância do indivíduo. Como é que foi a infância dele? Como é que foi o convívio dentro de casa, na escola? Quais foram as situações pelas quais ele passou? Né? E nós usamos, inclusive no MDR, um questionário, que é o questionário ACE, que fala sobre as experiências adversas da infância. Então, são várias perguntas que a pessoa vai identificando se ela já passou por aquilo ou não. Vou dar um exemplo. Se a criança costumava ser insultada em casa, né? Se alguém xingava, insultava, diminuía ou humilhava ela, né? Ou agia de um modo que deixava a criança com medo de ser machucada. Um exemplo. Essas sensações que a criança teve diante desses eventos, dessas situações, ela fica como que congelada no cérebro. E fica congelada, no que a gente diz, no hemisfério direito. Nosso hemisfério direito é um hemisfério cujo tempo é gravado de forma diferente do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo guarda o tempo passado, presente e futuro. Eu sei que já passou muito tempo. O hemisfério direito, ele é só presente. Ele não grava o tempo linear, é só presente. Então, aquelas sensações que você tem, ou aquela emoção, ou aquele pensamento, aquele medo, por exemplo, ele fica congeladinho do jeito que aconteceu lá na infância. Então, quando você falou, são medos infantis, são medos da infância, mas que como estão congelados no nosso hemisfério direito, quando nós acessamos isso, nós temos a mesma sensação de quando era criança. Por isso que esses eventos, a gente não diz que só o trauma fica guardado no hemisfério direito, mas todas essas experiências adversas, né, essas experiências perturbadoras, ficam guardadas ali. Por que isso acontece? Porque, de alguma maneira, o cérebro não deu conta de digerir aquela experiência. Porque ela aconteceu, talvez, cedo demais, ou rápido demais, ou forte demais. E aí o cérebro não dá conta de digerir e ele pega essa experiência e armazena de uma forma disfuncional, como se ele arquivasse no lugar errado. E aquilo vai ficar sempre sendo enroscado, né? Cada vez que acontece alguma coisa na vida, que de alguma forma o cérebro faz um link com essa experiência, ele vai ativar aquela emoção que ficou guardada ali e a pessoa volta a sentir, muitas vezes sem se dar conta que aquela raiva que ela está, por exemplo, que está sentindo agora, boa parte dessa raiva é a raiva que sentiu lá na infância e que não tinha sido digerida, que estava lá guardadinha.
né? Ela muitas vezes não se dá conta, mas o cérebro faz esse link. E a pessoa tem uma reação de raiva muito desproporcional. Quero dar um exemplo, Alice, disso. Eu tive uma paciente que veio para um trabalho de grupo comigo, né? Então, trabalho de grupo, a gente faz algumas perguntas, né? Casado, não é? Aberto ali, o que você quer falar, tal. E aí a menina abriu, linda, né? Muito nova, achei fantástico, né? Porque alguém tão novinho participando de um grupo. Aí, tenho 21 anos, tal, sou divorciada. Deu até a coceirinha, né? Falei, puxa vida, 21 anos divorciada, o que aconteceu com essa menina? E aí ela foi contar um pouco a história ao longo do tempo e ela me conta o seguinte, então observe, você que está assistindo a gente, dá uma entendida nisso. Ela passou uma infância assistindo o papai espancar a mamãe, aí ele tirava as crianças de dentro de casa, elas ficavam ouvindo do lado de fora, a mãe ser espancada. Então, eles ouviam os gritos, os choros, a pancadaria, né? O barulho de bater tal. E, às vezes, acontecia um silêncio e aí eles pensavam, será que ela desmaiou? Será que ela morreu? Foi muito, e foram muitas vezes. E isso vai causando na criança muitos sentimentos, obviamente. Então, ela desenvolveu por esse pai uma raiva, um ódio, uma vontade que ele morresse, talvez, porque aquilo era muito terrível para uma criança assistir, aquela que provê, aquela que dá colo sendo espancada, tudo. É muito grave para uma criança isso. Mas não é só isso, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar do que ela pensou. Mas só aquele sentimento de raiva, aí o que aconteceu? Essa menina foi para a vida, casou-se acho que com 20, porque ela ficou um ano casada, e a impossibilidade dela lidar com os movimentos agressivos, porque ela estava num lugar, eu sei o que vai acontecer, eu sei como é ser esposa, ela aprendeu uma coisa e ela estava cheia de sentimentos guardados com relação àquilo. E eu brinco que mesmo que o marido fosse só espirrar e fizesse um movimento mais brusco, ela já diria, chega, eu não quero ficar no lugar da minha mãe. E agora, eu me vingo de você, papai, eu não quero você. Eu não vou me aproximar de você, eu não vou viver com você, eu agora posso. E ela rompeu esse casamento que nós não... Veja bem, ela fez certo ou fez errado? Ela fez o que ela podia fazer. Mas de onde a gente pode enxergar o que a moveu, o que a gente entende? Ela não estava livre, como a Alice trouxe, ela não estava livre para decidir se ela ficaria ou não nesse relacionamento, porque ela estava completamente presa a uma vivência do passado. Quando a gente está com uma emoção que não é daqui, a gente não está presente, então a gente não consegue avaliar quem está na nossa frente, como reagir a uma questão dessas que estão na nossa frente. Então, tanto a gente pode se sentir com uma raiva muito além do que a gente deveria, como a gente pode sentir muito medo, a gente pode sentir muita insegurança, a gente pode sentir que a gente não vale nada, que o outro é muito melhor. Não é isso, Alice? Sim, exatamente. E você falando sobre como uma situação no presente ativa uma rede de memória que às vezes a pessoa nem lembrava mais, né? Então, essa minha paciente, quando nasceu o filho, a filha, ela não conseguia dormir à noite. E ela veio para terapia porque ela não conseguia dormir à noite. Ela tinha que ficar olhando a filha, se ela estava respirando, se não estava. Imagina, né? E quando a gente foi reprocessar isso, ela lembrou que ela não dormia quando era criança porque ficava ouvindo o pai bater na mãe. E também saber se ia acontecer alguma desgraça com a mãe, que ela teria que fazer alguma coisa, né? Quando a gente reprocessa essa memória, então, do passado, o que ela poderia ter feito lá, o que era a responsabilidade dela e o que não era, a gente limpou essa lembrança do passado, ela passou a dormir tranquila, de vez em quando acordava, via que o bebê estava respirando, tá tudo certinho, e voltava a dormir. Então, veja como que são coisas assim que às vezes a pessoa pode não dar muito valor. Ah, mas é normal a mãe ficar preocupada e não dormir.
quando tem bebê pequeno? Não, não necessariamente. Você pode ter qualidade de vida. E é para isso que a terapia serve, né? Deve, né? Eu queria falar para vocês um pouquinho como é que se forma uma crença, o que de fato é um trauma, para que você entenda como isso reflete na sua vida hoje. Às vezes as pessoas têm um problema, têm uma questão, olha que coisa delicada, a pessoa está vivendo manca, né? Está vivendo aí com se adaptou a alguma sensação, alguma situação que não é exatamente a melhor, mas ela acredita que é assim. Ela nem sabe que ela poderia viver melhor, ela nem sabe que tem uma causa no passado, ela julga que ela é assim mesmo, e não é isso. É interessante olhar para isso, porque a gente vê as pessoas assim, tem gente que tem uma questão que se repete, eu estou sendo generosa, todos nós temos questões que se repetem. E elas se repetem porque é como se a gente tivesse um gancho. A gente vai andando pela vida e tudo que parecer com a mesma coisa, ela vai se enganchar. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu tenho uma paciente que o pai foi embora, ela tinha uns 4 aninhos. O pai deu um beijo, um abraço, aperto de mão. Ela tinha 4, ela se lembra onde ela estava, que foi a última vez que ela viu o pai dela. Cresceu essa moça, veja bem, como é que isso processa? A criança está ali e ela vai ter uma experiência muito maior do que dar um tchau para um pai ou uma saudade. Ela vai fazer compreensões sobre esse momento. Ela vai entender, o pai é o homem, é o sujeito que vai representar o masculino. E quando esse pai vai embora, ela entende que homens vão embora. Ela acredita nisso. Isso daqui vai formando uma crença. Eu não valho a pena para um homem. Ele vai embora. Ela vai deduzindo coisas sobre aquela situação. Então, ela vai olhando e vai acreditando. Você vai me dizer, mas isso não é verdade, Miriam, isso é só o pai dela. Eu sei, você sabe, e talvez ela até saiba racionalmente no adulto. Mas internamente, o que aconteceu é que essa menina passa a crer que homens vão embora, que ela não vai ficar. Bom, essa menina veio para terapia, tal, ela tinha um noivo, esse noivo, perto de casar, se separou dela, foi embora, e inclusive casou-se com a melhor amiga. Respire, acontece. E depois disso, então ela recriou essa dor, né? Os homens vão embora, não ficam com ela. O pai tinha uma amante. Na sequência, ela encontra um bom homem, muito trabalhador, que quer namorar e casar, parabéns. Porém, ele tinha um emprego que ele ficava 15 dias na cidade e 15 dias longe, em outro estado. Que era uma forma ainda de recriar a distância de um homem que não fica, mesmo que isso estivesse socialmente adequado, ela se encaixa dentro disso. Aí eu te pergunto, por quê? Porque ela acredita nisso. E enquanto ela não cura, não sara, não melhora, não transforma, ressignifica, dá 3 pulinhos, o nome que você quiser dar para isso, ela não vai conseguir se encaixar com um homem que fica. Não é maravilhoso? E o que o MDR faz? O MDR tem acesso, ele cria um acesso que é neurológico, que é no cérebro, que é na rede neural, na rede das memórias, e ele vai atrás desta crença e ele consegue fazer com que, como a Alice trouxe no exemplo, o cérebro consiga digerir aquele momento da saída do pai, o que ela pensou, o que ela sentiu, de uma forma muito pontual, muito objetiva e que dá uma leveza, dá uma alegria, porque você vê o paciente responder a isso. Isso é maravilhoso, não é mesmo, Alice? Com certeza. E isso que a gente pode chamar de cura, porque é uma mudança, né? Realmente que acontece de forma fisiológica no cérebro.
E quando a gente fala em cura e fala, por exemplo, existe a remissão, né? Uma doença, por exemplo, ela pode entrar em remissão, que é não apresentar mais sintomas, mas ela continua ali. Vamos pensar, então, no cérebro como cada comportamento, cada coisa ali que você aprendeu, ele cria um caminho, né? Então, as sinapses, ele vai fazendo um caminho ali, né? Muitas terapias, inclusive até a terapia cognitivo-comportamental, a PNL, o que eles vão fazer, simbolicamente falando? Um caminho paralelo, mas positivo. Então, eu vou reforçar esse caminho positivo e não mais aquele negativo. Só que aquele negativo continua existindo lá. E se eu perder a atenção em algum momento, me distrair lá para frente e deixar de praticar a repetição desse positivo, existe a possibilidade de eu voltar para aquele negativo, porque aquele caminho ainda está lá. A sacada do MDR que mais me encantou é que ele não faz dessa forma. Ele vai pegar esse caminho, onde está o comportamento, onde a pessoa aprendeu, e ele vai reasfaltar esse caminho, ele vai ressignificar esse caminho, ele vai modificar esse caminho. Modificando, eu não tenho para onde recair. Então, não existe recaída no MDR. Esse é um diferencial que é importante a gente frisar aqui. Não existe recaída porque não existe um caminho antigo. Eu modifiquei aquele caminho que existia lá. Alice, me fala uma coisa, qual que é um caso assim que você viu que alcançou uma transformação que você falou, uau, assim, o mais, assim, ou na lista dos 10 top, o que você assistiu? Olha, de transformação? É difícil, é realmente até difícil mesmo dizer, porque são tantos casos, né? Nesses quase 15 anos aqui atendendo, teve casos que me chamaram muito a atenção do nível do trauma. Isso já me chamou a atenção, o nível do trauma, assim, de dizer, meu Deus, eu não imaginava que isso existia e existe. Por exemplo, uma paciente que aos 8 anos, ela foi violentada. Os pais saíram viajar e deixaram ela aos cuidados da empregada. E a empregada resolveu fazer uma festinha e levou um pessoal lá, que se drogaram, sei lá, né? E essa menina foi violentada. E a gente trabalhou vários aspectos dessa lembrança dela, né? Só um parênteses. Essa lembrança, ela teve uma amnésia e ela ficou 20 anos sem lembrar disso. Ela foi ativar essa memória quando ela foi passar por um parto. Ela foi ter um filho e durante o parto ativou aquela memória. Provavelmente, né? O cérebro fez algum link ali. E daí ela ficou mais 10 anos trabalhando em várias terapias para resolver esse trauma. Mas, resumindo, quando ela veio para mim, por indicação, para trabalhar com o MDR, né, justamente para trabalhar o trauma, me chamou a atenção que uma das coisas assim que ela lembrava é ela parada na porta, ela pensou em fugir do estuprador, né? Só que ela parada na porta diante da escuridão da noite. E a ordem que ela tinha recebido, a regra em casa era nunca saia de casa sozinha à noite. Nossa. Então, ela, para não quebrar a regra, ela ficou e foi quando o cara pegou ela, né? Durante o reprocessamento também, tem um momento, o MDR ele é feito em fases, né? São 8 fases. E numa das fases, depois que a gente limpa aquela memória, a gente instala a crença positiva, tem a fase 6, que é quando a gente vai ver se tem alguma sensação corporal. Quando eu trabalhei esse momento com essa paciente de sensação corporal, ela percebeu que ela sempre tinha tipo um formigamento nas pernas, que ela tratava por achar que era problema de circulação. E só então ela se deu conta que foi a paralisia daquele momento diante da escuridão que talvez causou isso, que daí ela lembrou dessa situação. Limpando isso, ela voltou a sentir a perna e tudo mais. Então, foi um caso, assim, muito sério, muito grave, né? Que teve um resultado muito bom de limpar e ela voltar a sentir a perna, voltar a ter sensações e tudo mais. Mas eu fico pensando também, assim, até em casos que trazem a pessoa para a terapia, que talvez as pessoas pensem que, nossa, eu não iria para a terapia por causa disso. Mas vem, por exemplo, a pessoa não conseguir casar, até namora, fica noivo, até homens, inclusive, não é só mulher, não. Você citou, dá um exemplo aí, mas tem homens também que às vezes eles ficam ali e não conseguem, parece que tem um medo de assumir o compromisso. É um motivo para a terapia, a gente consegue
trabalhar isso muito bem, né? Pessoas que têm problema financeiro também. Quantas pessoas têm problema financeiro? Trabalhar a relação com o dinheiro e como que a pessoa lida com o lado financeiro da vida dela. Isso também é tema para a terapia. Então, veja como que tem N coisas para se trabalhar ali, né? Sabe que eu sempre penso num caso que foi assim, forte porque, bom, a menina, 2 aninhos e meio, 3, ela assiste a mãe chegando em casa, observe isso, povo de meu Deus, a menina vendo a mãe chegando em casa, o pai chama todos os filhos, param todos no portão, assim, na porta de casa, e os vizinhos, amigos do pai, tudo, e todos começam a apedrejar a mãe. E a mãe nem pode entrar em casa, porque, sei lá, acho que ele descobriu que a mãe o traía. E aí ele se viu no direito de apedrejá-la, tá certo? Isso vai nos idos de não sei quando, né? E essa mulher, ela chegou para mim com depressão, mas num nível assim que ela tinha sido laudada, ela estava licenciando, ficando aposentada por conta da depressão. Não saía, não ia a lugar nenhum sozinha, não fazia nada, não tinha alegria, não tinha diversão. Muitos filhos, tudo, mas nada movia. Nada fazia com que ela sintonizasse com a vida, com a alegria, nada a movimentava, e ela não saía de casa, assim, mercadinho, nada, sozinha, jamais. E aí essa menina, com 2 anos e meio, ficou sem a mãe, porque a mãe nunca mais pôde ter acesso. O pai, muito generoso, deu essa filha, porque era muito pequenininha, para um casal amigo, que a tornou uma boa empregada para serviços de todo tipo, inclusive sexuais. Então, veja bem, se a gente for pensar, é um trauma em cima do outro, né? Pá, 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 pá. A pessoa tem que sair da vida, a vida perde toda a graça, ela tem que sair do corpo para suportar. Eu sou um bebê, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meus irmãos, eu estou numa casa e nessa casa eu sou obrigada. Nossa, é muito. O que o cérebro faz? Ele parece que faz um caminho, uma bolha e guarda tudo ali. Porque a pessoa não dá conta de lidar com aquilo. E aí, mais tarde, deprimiu, claro, ficou uma pessoa manca, né, machucada demais para lidar com a vida, e com essas e outras fomos fazer o MDR e fizemos várias sessões, e houve uma sessão que foi muito interessante, falando do aspecto corporal, que ela começou a sentir uma coisa andar nela de cima para baixo, e ela chacoalhava inteira, e quando saiu, ela chegou até os pés dela, aquilo ali fez uma cura. Essa mulher despertou para ver uma coisa extraordinária, extraordinária, uma coisa magnífica. Ela voltou à vida, ela voltou para os filhos, ela voltou a sair, a se embelezar. Ela tinha, na época, seus 43 anos, hoje já deve ter seus 50 e tantos, mas foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive, porque é fantástico quando você consegue ver alguém. O nosso serviço é esse, né, Alice? Então é maravilhoso poder ter um instrumento como a terapia do MDR que colabora para as pessoas em tempo muito hábil, que ela consiga reorganizar uma parte deste cérebro para que ela consiga lidar com a vida de uma forma melhor. Fala um pouquinho para a gente agora, Alice, sobre o que é um trauma, né? De uma forma simples para todo mundo entender, mas o que é um trauma? Uma crença é isso, viu, gente? É o que a gente entende da vida, né? Agora, um trauma, ele deixa... O trauma seria essa experiência, esse evento que a pessoa passou e que o cérebro não deu conta de digerir e que vai ficar armazenado de forma disfuncional no cérebro, sendo a causa dos sintomas que a pessoa apresenta no momento. Então, o trauma pode ser um trauma com T maiúsculo, que seriam aqueles violência sexual, né, violência física, acidente, morte, assalto, coisas assim, né? Como podem ser também considerados, da mesma forma, esses eventos adversos, eventos perturbadores de vida, que são aqueles eventos tipo bullying na escola, né? Sempre existiu, desde que eu era pequena não tinha esse nome, mas
botavam apelido, tiravam sarro, humilhavam, ameaçavam. Isso sempre existiu, né? Desconheço uma época que talvez não tenha acontecido. Então, essas experiências, elas também ficam guardadas, diminuindo, afetando a autoestima da pessoa. Então, ela foi muito humilhada, ela foi perseguida, botava apelido nela, ela foi aprendendo, eu sou feia, eu sou inferior, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e isso vai refletindo ao longo da vida dela. Então, o trauma são essas experiências que o cérebro não deu conta de digerir e ficaram ali guardadinhas de forma disfuncional, causando danos à vida da pessoa. E é isso que a gente vai buscar dentro do MDR, identificar qual seria essa experiência mais antiga que abriu esse arquivo, porque também muitas vezes não é um evento só. Existem situações que é uma sequência de eventos. Então, você ser criada numa família que tem um comportamento disfuncional, onde a educação é feita na cobrança, no grito, na surra, né? Então, são anos ali acontecendo. Existem abusos também sexuais que acontecem durante anos, também não acontecem uma vez só. São traumas que a gente costuma dizer são traumas complexos, porque eles formam uma rede de memória. Então, são várias coisas que vão estar junto nessa memória, outras experiências que vão acontecer. Eu costumo falar uma metáfora que representa isso. Então, um trauma é quando, por exemplo, num rio, acontece uma tempestade e cai uma árvore sobre esse rio. Essa árvore causa um impacto, uma lesão, né, no rio, mas daqui a pouco a água se acomoda e continua passando, por cima, por baixo, de um jeito ou de outro, ela passa. Então a vida segue, apesar daquela tempestade. Porém, pelo fato de existir essa árvore caída, o que vai acontecer ao longo dos anos? Vão haver outras chuvas, outras enxurradas, e daí galhos, objetos, coisas que vêm pela água vão começar a enroscar nesse tronco que caiu. E vai chegar um momento que esse rio vai represar e vai transbordar, que é quando surge muitas vezes o sintoma para a pessoa. Então a pessoa às vezes chega na terapia e diz assim: ah, mas isso que me aconteceu, eu tinha 5 anos de idade, hoje eu estou com 55, eu tenho 50 anos. Eu vivi a vida inteira com isso, isso não me incomoda mais. Porém, agora, aos 55, que muitas vezes vai aparecer, seja uma depressão, uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, ou até uma doença psicossomática ou autoimune, que a gente sabe que tem um componente emocional muito forte. Violento, né? Então, demorou realmente, você deu conta durante boa parte da vida, só que durante esse tempo todo, o teu cérebro foi acumulando outras experiências, juntando com aquela primária, aquela inicial lá, e a coisa ficou maior do que deveria. Né? E a gente vai começar a limpar, tirar todas essas coisas que vai aparecendo ali, até tirar aquele tronco do rio, para que a água volte a fluir naturalmente. Acho que tem duas coisas interessantes, né, Alice, que as pessoas trazem, que é assim, mas por que isso agora tá? Será que é isso mesmo? Porque eu vivi até hoje, mas agora, então tem isso de que vai acumulando, aí chega uma hora que tampa, a passagem fica bloqueada e você transborda, vai, né, ter um problema para resolver. Senão você vai adoecer, porque o seu corpo é que vai ficar com isso. E a outra coisa é quando as pessoas chegam e não querem, sabe que eu não quero mexer no passado? Ora, pois, é um resultado de tudo que você viveu. Não há possibilidade de você mexer no seu presente. Ouça-me bem, não há essa possibilidade. O EMDR, ele traz uma terapia com 3 grandes momentos, né? Passado, presente e futuro. Então, é bem interessante para os psicólogos mesmos que quiserem tomar essa terapia como uma prática daqui para frente, porque é realmente objetiva e traz resultados maravilhosos. Ele vai tratar do passado porque ele vai encontrar a causa ali atrás e vai ter como mover as redes neurais. Isso aqui é fantástico. Ele vai lidar com o presente e vai verificar o que tem aqui, como está se manifestando aquele passado aqui para ele dissolver. E ele vai projetar um futuro que é o futuro que você quer ter. Então,
como paciente, se você está ouvindo a gente e você faz terapia numa terapia que não é de MDR, pergunte ao seu psicólogo se ele conhece, porque você ouviu falar, quem sabe, porque isso é uma maravilha tão grande, eu gostaria muito de divulgar isso para os psicólogos, inclusive. E quando você trabalha com a ideia de como você quer viver neurologicamente, ali dentro das redes neurais, é fantástico. Você realmente modifica a sua vida. Tem e está cada vez mais científico, né? É uma terapia recomendada pela OMS para tratamento de traumas. É fantástico, é uma coisa conhecida no mundo inteiro. No Brasil está ficando cada vez mais quente, né? Cada vez mais conhecido e utilizado, o que é melhor, né? Então, essa possibilidade do sujeito entender que ele pode ter uma prática concreta, que as pessoas falam por aí, né? Eu vou lá bater papo. Não é papo, não. Ninguém vai bater papo. No MDR, não. No MDR, aliás, se fala muito pouco até no MDR. Tem coisas que você não precisa falar. Né? Eu já tratei casos de pessoas que sofreram abuso sexual e não queriam falar sobre aquilo. Não precisa falar. E nós trabalhamos isso sem ela me contar. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Trabalhamos isso e ela melhorou, assim, se curou. Foi legal, acabou mudando. Era uma pessoa, assim, para ter ideia, que estava em clínica dia, né? Tinha tentado suicídio, não estava dando conta de estudar. A gente conseguiu trabalhar isso, ela mudou de faculdade, foi fazer psicologia, inclusive, né? Espero que faça MDR também um dia, né? Como formação, e mudou a vida dela em função disso. E eu não sei o que aconteceu, eu não sei, e não preciso saber. Então, esse é um ponto muito importante no MDR. Reforçando um pouquinho isso que você estava falando, por que trabalhar o passado? Né? Eu uso muita metáfora para explicar. Seria como você não trabalhar o passado, seria como você limpar um terreno que está cheio de mato, só cortando o mato que está por cima. Por um momento vai ficar super legal. Mas daqui a pouco, a raiz está lá, né? Ela vai começar a crescer de novo. Se a gente não limpa o passado, a causa do nosso problema vai continuar lá. E ela vai fazer sintomas novamente. Os sintomas vão voltar. Quando a gente limpa lá, a gente está arrancando o mal pela raiz. Aí sim, limpei lá, venho para o presente, já que é uma terapia em 3 etapas também. Venho para o presente, vejo o que me disparava aquele sintoma. Vou trabalhar lidando com esses disparadores. E vou ver como que eu quero ser no futuro. Como é que eu quero me comportar no futuro diante dessas situações. Eu gostaria de falar aqui, olha, nós tivemos uma participação do Silvandro e ele diz assim, precisa checar com ela se ela tem essa crença. Dentro do MDR, você vai ter um protocolo que tem 8 fases. Então, para quem é muito tempo formado em várias linhas aí, o MDR se encaixa perfeitamente, ele tem um padrão de aplicação. Se você é recém-formado ou quintoanista, não sabe como fazer as coisas, o MDR tem um padrão de aplicação. Então, esse protocolo, ele vai, Silvandro, te dar um caminho, inclusive, para que você tenha um lugar ali onde você vai encontrar a crença negativa que essa pessoa tem que dissolver, que ela tem que dessensibilizar. Você vai encontrar essa crença, você vai encontrar essa crença no corpo, na emoção, na situação, tem uma imagem, é bem interessante. E não é assim, como faz, tem são 8 fases ali que tem passo a passo que você aprende e você faz um trabalho muito genuíno com um resultado bem legal. Eu queria dar para vocês aqui uma ideia, agora em agosto, nós estamos hoje no dia 29, agora em agosto, 7, 8 e 9, 5 horas por dia, das 8h30 a 1h30, das 8h30 a 1h30, das 8h30 a 1h30, sexta, sábado e domingo. A Alice vai estar dando uma formação de MDR aqui comigo, nós vamos estar juntas nesse programa, eu vou organizar, ela vai ser aí a professora do MDR. Então, você sinta-se convidado, você pode fazer essa formação. Ela é feita em 2 níveis. Você faz o primeiro nível, que são essas 15 horas, então, num final de semana, pela manhã até 1h30, você vai ganhar
toda a base de processamento do cérebro, de como isso funciona, você vai aprender sobre as redes de memória, você vai entender muito bem como funciona o protocolo. Na semana seguinte, no sábado, você vai fazer 5 horas de prática. E eu vou estar lá, a Alice vai estar lá para a gente supervisionar isso, cuidar, ver se você está aplicando correto. Você vai ser experimentado. A gente faz duplas e um atende o outro. Você tem a dimensão de como isso acontece no seu cérebro e na sua vida. Você vê o negócio sumir e aí você fica louco, porque você entende como funciona. Então, 7, 8 e 9 de agosto, a gente vai ter turma aqui, está aberto. Você é nosso convidado. Venha ver como funciona. Aqui nós vamos colocar todos os dados, você entra em contato com a gente e você faz a sua inscrição. A gente vai colocar aqui o WhatsApp, o site, tudo para você entrar em contato e saber melhor como é que vai se dar essa formação. Vale muito a pena. Vou repetir que é uma terapia que é recomendada para tratamento de trauma simples, de TEPT, pela OMS, é mundial, isso está em todos os países e valeria muito a pena que você acrescentasse isso na sua dinâmica de tratamento para que você tivesse resultados muito rápidos, muito mais rápidos, 34 anos de experiência em termos de rapidez, né? Eu quero dizer para você que é uma coisa dentro da clínica, das formais, a que mais eu tenho solução. É uma terapia que não pode ser feita por terapeutas e coaches, é uma terapia voltada para psicólogos e médicos psiquiatras ou médicos que tenham experiência em terapia, mas eu espero muito que você, que é psicólogo e que é psiquiatra, façam essa formação e ganhem com isso, não é mesmo, Alice? Com certeza. Nós trabalhamos para a empresa que se chama o Espaço da Mente e nós seguimos exatamente o que o MDR Institute dos Estados Unidos recomenda, que é fazer a formação em 2 módulos, né? E mais 10 horas de supervisão que o aluno vai escolher o supervisor com quem fazer no tempo que ele quiser fazer. Então, é um curso teórico prático, onde a gente vai ensinar exatamente como funciona o cérebro, todas as bases, né, teóricas ali, falar dos estudos que já foram feitos a respeito, de mais de 30 estudos randomizados feitos a respeito do MDR, comprovando a eficácia do MDR, né? E vocês recebem um certificado no final, quando completarem esses 2 módulos, mais as 10 horas de supervisão, recebem um certificado com o selinho do MDR Institute dos Estados Unidos. Terapeutas que querem usar o MDR apenas como uma técnica, podem usar só como uma técnica. Terapeutas que querem usar como uma abordagem terapêutica, podem usar também. É uma abordagem eclética que cabe em qualquer abordagem que você já trabalhe. Se você é da psicanálise, da gestalt, da sistêmica, do psicodrama, não importa. O MDR combina muito bem com isso. É uma ferramenta que vai agregar no teu trabalho e nós esperamos que você venha fazer a formação com a gente, sim. Né? Vai transformar a sua vida, vai transformar a vida dos seus pacientes também. Não tenha dúvida. A gente usa muito, né? Eu, pelo menos, uso bastante. Pessoalmente, uso nos outros. Uma novidade que é fantástica é assim, este curso agora, ele está online. Então, durante todo esse ano, ele será online. Então, você vai aprender a aplicar de forma online, que é uma maravilha, e você, ao final desse barulho que está tendo no mundo aí, da pandemia, desse distanciamento, quando a gente puder trabalhar presencialmente, o que vai acontecer? Você vai ter a habilidade de fazer pela internet e você vai saber muito mais, você vai ver como é muito mais fácil ainda e poderoso pessoalmente. É maravilhoso. Faltou eu dizer aqui que essa formação que acontece agora 7, 8, 9, que você precisaria se inscrever já, porque eu quero poder mandar... preciso mandar o material para sua casa, porque a gente manda impresso, tem todo um capricho aí. Então, pensa, verifica o preço, parcela, e vou dizer para você, esse investimento que você faz tem um retorno garantido. É fantástico. E você que é quintoanista, já pode fazer. Você que é quintoanista,
tem habilitação, já tem condições de fazer a formação do MDR. O segundo módulo está previsto para outubro, mas independente disso, até que você complete suas horas e faça toda a sua experiência, você já vai estar formado. Então, a gente abre esse precedente para quintoanistas que queiram já sair da faculdade com uma metodologia eficaz de resolução de problemas junto à parte especialmente clínica. Bacana, né, gente? Nossa. Muito bom. Não acredite. Vem com a gente. Vem com a gente, né? Vem para essa revolução clínica que é o atendimento dessa terapia de MDR. Agradecer a sua presença, tá? Então, eu que agradeço a oportunidade, né? Tomara que a gente possa ajudar mais pessoas aí a fazer a formação e também ajudar também o público que puder ver esse vídeo, né? Buscar terapia, se não forem psicólogos, né? A nossa ideia é poder fazer com que as pessoas tenham mais saúde, mais liberdade, tenham mais qualidade de vida, não é verdade? Essa é a nossa intenção, sem dúvida. Exatamente. Então, muito obrigada pela... Obrigada a você, querida. Foi uma boa parceria. Tomara mesmo que as pessoas se aproximem dessa terapia e que tenham bons resultados. Tomara. Até uma próxima, Miriam. Até mais, querida. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.